A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. E hoje nós vamos dar então sequência a este estudo tão especial. Agora, estando em Oklahoma, no domingo, fez um sol maravilhoso, a temperatura chegou aí aos 25 graus, gostoso. Mas na segunda-feira de manhã e na terça-feira, a temperatura despencou para 0 graus. Estava frio de lascar. De uma hora para outra, mudou a temperatura. E um senhor lá, vendedor de carros, disse o seguinte: olha, se você não gostar da estação que a gente está vivendo, espere, porque ela vai mudar. Foi isso que ele falou. Isso justamente tem a ver com o que nós estamos falando. E essa historinha de uma equipe de gravação que estavam filmando nas Montanhas Rochosas, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Eles estavam no meio da gravação e um dia de manhã passou um índio que morava ali perto e chegou perto do diretor e disse: olha, hoje à tarde vai chover. E o índio menosprezou e continuou gravando. E o que aconteceu à tarde? Vieram as nuvens e choveu e estragou toda a gravação daquele dia. No dia seguinte, voltaram a gravar. Logo de manhã, o índio passou caminhando devagarzinho e disse: olha, sinto lhes dizer, mas hoje à tarde vai nevar. E eles continuaram gravando. O que aconteceu à tarde? Vieram as nuvens, aí a neve cai bem devagarzinho, e nevou, e eles perderam a gravação do dia inteiro. E o diretor ficou então frustrado e chamou o seu assistente e disse: vai chamar e contratar esse índio para ele trabalhar conosco, ele vai ser o nosso meteorologista. E contrataram o índio. E todos os dias o índio falava quando ia chover, quando era sol. Foi perfeito, por 3 semanas, perfeitas, informações perfeitas. Mas depois disso, um dia o índio não veio para o trabalho. E o diretor falou: estou preocupado, gravo, não gravo, vai chover, não chove, neva, não neva. Mandou chamar o índio. E ele falou, o índio chegou: por que você não veio? Você quer um aumento de salário? O que você quer, meu filho? E o índio falou: eu não vim, sabe por quê? Porque quebrou o meu radinho. Pergunta para a pessoa do seu lado: você entendeu? Se não entendeu, eu te explico, porque de onde ele pegava a informação. Ok, você explica. Gente, como seria boa a nossa vida se nós tivéssemos um índio a tiracolo que dissesse para nós: tempestade à vista. Se dissesse para nós: dificuldades estão chegando, os ventos vão soprar contra, a estação vai mudar. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 11, versículos 7 e 8. A luz é agradável, é bom ver o sol, o verão. Por mais que um homem viva, ele deve desfrutar sua vida toda. Aí diz: lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois eles serão muitos. E diz: tudo o que está por vir não faz sentido. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa nesta noite. Abrimos a nossa mente e coração para ouvirmos a tua voz, e entendermos mais o teu propósito, o teu plano para cada fase e cada estação das nossas vidas. Desde agora te agradecemos por tudo, te louvamos por tudo que o Senhor vai nos ensinar, vai falar aos nossos corações hoje. E a ti damos toda a honra e glória, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Se você está aproveitando o seu verão, produzindo bastante, continue, aproveite. Mas saiba que o seu verão não vai durar para sempre. O outono é essa estação, esse tempo de mudança, quando começa a ventar, é um tempo de provação. Não existe nenhuma estação que dura para sempre, nem as boas duram para sempre, e nem as mais difíceis duram para sempre.
Outono em inglês quer dizer fall, e fall quer dizer queda. É quando as folhas da árvore começam a cair. É um tempo de perdas. É um tempo que você perde o controle da sua vida, seja na área de saúde, sua saúde ou a saúde de um familiar, um amigo, um ente querido. Perda de emprego, perda de finanças, perda de negócio, perda de uma sociedade, perda num relacionamento, perda no namoro, noivado, um divórcio, um falecimento, um acidente, uma grande decepção, traição, quem sabe, perda na família. Enfim, são tantas áreas que nós perdemos algo. E isso então determina o início então de uma nova estação de vida, de um outono. Nós tivemos um outono bravíssimo na área de relacionamentos e na área financeira. Relacionamentos pessoais e financeiro através da nossa escola ali em Atibaia. E o nosso outono durou 9 longos anos. 9 anos de outono. E eu me lembro, durante o nosso outono, quando a Priscila, minha esposa, chegou para mim, e várias vezes ela perguntava: amor, será que a nossa vida vai mudar? Será que isso vai passar? Porque parecia algo eterno, parecia que algo que nunca iria mudar. A primavera é o tempo da estação do preparo. O verão é a estação do disparo. E o outono é o tempo do eu paro. Eu paro para tomar conta, para lidar com essa crise que estou passando, para lidar com esse problema, com esta dificuldade. Veja algumas emoções que as pessoas que estão vivendo, estão passando no outono, sentem. Sensação de declínio, de perda, de pressionado de todos os lados, pressões financeiras, pressões de pessoas, cobranças, até mesmo aprisionado debaixo de tantas coisas, tantas cobranças, inconformado com aquilo que aconteceu. Como é que aquilo pôde acontecer conosco? Por que isso aconteceu conosco? Uma dor profunda, um sofrimento constante, uma tristeza, uma ira pela pessoa que talvez tenha lhe causado dano. E quantas vezes nós sentimos essa ira por aquilo que aconteceu, sente-se traído pela pessoa que lhe causou, que feriu, sente deprimido, esquecido, abandonado, porque no verão você está cheio de amigos, mas no outono os amigos, vão embora, já não te convidam mais para as festas, você já não é a pessoa, a bola da vez, e aqueles muito amigos vão embora, só ficam com você no outono as pessoas que realmente te amam, as pessoas que realmente se interessam por você, por quem você é, e não pelas pessoas interessadas em você, pelo seu título, seu poder, ou o que você pode oferecer a elas. Sensação de desânimo, de derrota. Vejamos algumas características desse outono. Primeiro, ele chega inesperadamente, ele não avisa quando vai chegar. Ele começa quando as folhas começam a cair, e o outono pode vir através de um simples telefonema, pode vir através de uma leitura de um e-mail, pode vir através de uma conversa com alguém, pode vir através de uma reunião no trabalho, ou uma notícia, ou um exame médico. Aquela folha que começa a cair da árvore. O outono, ele é garantido. Nós vivemos uma vida bem democrática, e todos nós vamos passar pelo outono. É uma garantia na vida. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, passareis por aflições, é garantido, isso vai acontecer. Mas a boa notícia é: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Todos vão passar por ele. O outono é um tempo difícil, é um deserto espiritual, um deserto na vida, onde nós ficamos muitas vezes aparentemente sozinhos com Deus. Tempo de luta, é o fogo, é o deserto, é o aperto. O outono é aquela crise. O outono, ele pode durar muito, como o nosso outono durou
longos, 9 longos anos. Mas ele pode durar algumas semanas, ele pode durar alguns meses. E ele vai durar o período que ele precisa durar. Mas nós queremos que o outono acabe logo. Nosso maior desejo é colocar os óculos escuros e descermos a serra, cantamos a música e cantarmos a música. Vamos à la playa. Oh, 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 oh. A gente não vê a hora de voltar àquele ativismo, a produtividade do passado. A gente quer voltar para o verão, mas não dá, você está no outono. É o seu momento de vida. Eu lembro que minha mãe, inclusive essa frase está no livro, ela falava o seguinte: não é uma frase em espanhol, a gente aprende, não es lo mucho, es el seguidito. O problema não é aquele impacto de muitas lutas e provações. O problema é que aquilo continua de um dia atrás do outro, um dia atrás do outro, e parece que você não tem alternativa e solução. Que se fosse tudo uma vez só, a gente assimilaria o golpe e a gente já seguiria em frente. Mas o outono, ele é tenaz, ele continua, um dia após o outro, ele seguidito. Não importa o que acontece com você, e sim como você responde, ou você reage ao que acontece. Alguém disse que na vida, 90% da nossa vida é determinada como nós reagimos, respondemos, e 10% é o que realmente acontece conosco. É a sua atitude que determinará a longevidade dessa estação. E quantas pessoas, quando começam a entrar num período de perdas, de lutas e dificuldades, acabam se voltando agora, revoltando contra Deus. Que parece que na igreja hoje só existem 2 estados de ser. Ou você está na graça, na vitória, né? Tudo bem, prosperando, tudo vai bem. E se você não está nisso, você deve estar em pecado. E as pessoas olham e olham para você quando você está no outono e você está sofrendo por coisas que aconteceram que você não foi culpado por nada disso. E muitas vezes nós não sabemos como lidar com essa pessoa. Mas existe sim o outono, existe sim o pecado e a justiça de Deus. E a justiça de Deus sempre se manifesta contra o pecado. Mas existem circunstâncias que você não é culpado e as circunstâncias aconteceram, uma enfermidade, uma traição, um problema ou dificuldade. É o outono de vida, é uma estação de vida. Então por isso que é importante você assimilar e não brigar com Deus e parar de lutar contra Deus, desejando que você estivesse vivendo numa primavera, num verão. Você está no outono. E Deus quer ensinar alguma coisa especial para você nessa fase da sua vida. Quais são alguns resultados que nós queremos experimentar no outono? Que nós esperamos que aconteça no outono. O primeiro é sair dele. Não vejo a hora sair dele. Voltar a uma vida normal. Acertar as contas. Se é dívida, acertar as contas e quitar as suas dívidas. Recomeçar. Achar esperança. Fazer justiça. E muitas vezes o nosso desejo é fazer justiça com as próprias mãos. Tem um grande amigo, pastor, que mais ou menos na época que nós passamos por essa crise, ele também passou por uma crise. Ele tinha um projeto de televisão e tinha um sócio que trabalhava com ele. Ele começou a ficar desconfiado que as contas estavam crescendo, aumentando, os problemas aumentando, e quando ele descobriu, o sócio estava passando a perna nele, e o sócio foi embora e deixou ele com mais de 500 mil reais de dívida. E ele teve que vender a casa que ele estava comprando, mudar para um outro local. E sim, foi um tempo muito difícil para ele. E ele compartilhou com algumas pessoas na sua igreja, e na igreja dele lá em São Paulo, ali no Ipiranga, tinha uns irmãozinhos que se converteram, um pessoalzinho que era da pesada no passado. E uns irmãos sentiram compaixão do pastor, chegaram assim e falaram: pastor, é o seguinte, nós queremos ajudar o irmão. Nós não estamos mais fazendo o serviço, mas nós conhecemos gente que faz.
Pastor, é nós, deixa com nós. Simplesmente nos dá o nome e o endereço do fulano. E a gente faz o serviço, pastor, fica tranquilo. Não precisa pagar nem nada, pastor, é de graça. Queremos abençoar o irmão, aleluia. Ele falou, puxa, não é pagamento, então não tem contrato, então não sou culpado. Dou ou não dou? Dou o nome e não dou. Dou o endereço não dou. Como ele foi tentado a receber aquela bênção, eliminar aquele sujeito que tinha causado tantos danos a ele. Mas ele falou, não vou fazer justiça, vou deixar que o justo juiz faça isso. E até hoje ele ainda está pagando por isso. Mas é uma expectativa que nós temos. Uma coisa que você, quando você está no outono, se você conseguir dormir uma noite inteira, é uma grande alegria. Quantas noites em branco nós passamos? Eu passei. Pensando como veria a resposta no dia seguinte. Contas a pagar, coisas a fazer. Aquele negócio que você ainda tem mais mês depois do fim do dinheiro. Tem meses, tem mais dias ainda. Com certeza você quer retomar a sua vida, retomar o controle, recuperar o controle que você perdeu. Quando começou o outono, você perdeu o controle. Simplesmente, se você puder sobreviver. Sobrevivi esse dia, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ver essa frase que diz: o mundo usa a faculdade para formar as pessoas, mas Deus usa o que? A dificuldade. Quantos aqui estão na universidade da dificuldade? E não é verdade que quando você passa por lutas e dificuldades, você começa a orar mais, ler mais a Bíblia? Tem gente que não sai da igreja, tem culto domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, pastor, um dia tem culto, eu quero ir, está buscando, porque Deus está usando aquela dificuldade para atrair aquela pessoa mais próxima de Deus. Então, graças a Deus pelas dificuldades, porque são lembretes que nós precisamos de Deus, que nós não podemos viver sem Deus. E é o grande perigo do verão, achar que você é o Superman, Mulher Maravilha, obrigado Deus, vai cuidar dos caras lá na Índia, na China, na África, deixa comigo agora. E nós nos esquecemos. Mas Deus permite que passemos por algumas lutas e dificuldades, como lembrete que Ele é Deus, e que nós não podemos viver uma vida longe de Deus. É Deus que está chamando a você no outono. Você estava tão ocupado no verão e Deus permitiu um outono para falar ao seu coração. Eu me lembro que alguns anos atrás, minha esposa Priscila, trabalhando muito, e ela falou, puxa Deus, como eu gostaria de ter um tempo a sós com o Senhor. E olha, cuidado com as orações que você faz, porque Deus ouve. E foi no dia 24 de dezembro, véspera do Natal, ela ficou enferma e foi para o hospital. E aí o médico fez os exames e falou, olha, eu vou ter que te internar. Ela, mas como? Amanhã os meus sogros, meus pais vêm aqui na nossa casa, nós vamos ter o Natal, e vai ser na nossa casa, e eu preciso estar lá. E ele falou, minha filha, você vai ter que ficar aqui, você não vai poder sair. E ela falou, então amor, vai em casa, traz a minha roupa, vou precisar disso, fez a listinha. E ela estava meio brava ali no hospital. E aí eu trouxe a roupa, quando eu cheguei, ela estava na cama, deitada, com um sorriso. Falei, ué, o que houve? Ela falou, não, Deus falou comigo. Ele falou assim, você se lembra daquela oração que você fez? Pedindo um tempo para estar sós comigo? Pois aqui está o seu tempo. Você não precisa cozinhar, não precisa fazer nada. É um hotel, com enfermeira, vão cuidar de você. E ela falou, ok, o Senhor, muito obrigado. Ela passou ali uns 2, 3 dias, teve a sós com Deus, foi um tempo maravilhoso. E quantas vezes Deus usa essas dificuldades para formar o nosso caráter, o nosso coração,
a nossa vida. Outra verdade sobre o outono é que as melhores e as piores experiências da nossa vida foram proporcionadas por pessoas. Lembre-se das melhores: noivado, um casamento, chegada dos filhos, formatura, promoção. Você estava envolvido, isso veio através de pessoas. Mas lembre-se das piores, e não vou pedir para você falar, mas você sabe. E infelizmente também foram proporcionadas por pessoas. Como que pode as melhores e as piores experiências na vida virem de pessoas? O outono oferece um grande perigo para nós, especialmente para os relacionamentos, especialmente para os casamentos. E é o perigo do divórcio e da separação. Casais que começaram bem juntos, com sonhos de juntos conquistarem, de juntos construírem uma família, deixarem um legado para os seus filhos, passam por lutas financeiras e crises, dificuldades, e o dinheiro, que era um fator de trabalho, dos dois trabalhando juntos, agora o dinheiro se torna um fator de separação. Das pressões e lutas onde acabam não podendo conviver mais juntos. E como o inimigo usa as crises para separarem as pessoas. Mas eu tenho uma palavra para você, eu quero que você repita comigo. Vamos repetir em voz alta? Mais vale superar do que separar. Mais vale. É você superar aquele obstáculo, superar aquela crise, superar aquela dificuldade, do que você permitir que aquela dificuldade venha separar o que Deus já abençoou, o que Deus já uniu. Se você está passando hoje por essa crise, por essa luta, e você tem pensado em separar, tem pensado em desistir do seu cônjuge ou de relacionamentos, não jogue a toalha, não desista um do outro. Os seus filhos merecem que vocês lutem, façam o que for necessário para que vocês venham a trazer vida de volta a esse casamento. Deus é capaz de fazer isso. Essa frase que eu falei do Giba, que é um amigo de verdade que ele entra na sua casa chutando o portão. Essa frase, esse senhor já é um amigo meu, Giba, lá em Atibaia, ele foi secretário de Indústria e Comércio, foi jogador de basquete, nós jogamos juntos, apesar da minha estatura não dizer que eu jogo basquete, eu já joguei. E me tornei amigo dele, ele veio uma vez jantar na nossa casa, nós fomos à casa deles. E ele, quando ele estava na política, ele era o super secretário, ele era o cara. E houve uma mudança de política, de governo, e aí ele saiu do seu emprego, saíram com ele. E aí ele passou 4 anos difíceis de outono, de perdas. E o que aconteceu com os amigos dele? Foram embora. E ele disse depois, mas alguém que permaneceu fiel, permaneceu amigo dele, um casal, Mário e Priscila. E eu me lembro que uma vez encontrei a sua esposa, Adriana, num evento esportivo, e perguntei para ela: Adriana, como é que está o Giba? Como é que vocês estão? Ela disse: nós estamos muito mal, nós estamos prestes a nos separar, prestes a divorciar. E eu falei para ela: Adriana, eu preciso apresentar vocês para um amigo meu, ele é especialista em lidar com casais que estão prestes a se separarem. Ela abriu um sorriso e disse: quem é, Maria? Eu quero conhecer, eu preciso conhecer essa pessoa. Eu disse: eu quero apresentar você para Jesus. Alguém pode dizer glória a Deus? Seus olhos se encheram de lágrima. Ela disse: Mari, vocês têm falado dele há tanto tempo para nós precisamos, nós queremos. E eu falei: amanhã, isso era sábado, eu falei: amanhã eu vou estar na igreja pregando, eu quero ver vocês lá. E eles foram no domingo seguinte. E eu preguei, não se converteram naquele dia, mas no domingo seguinte meu pai foi pregar. E quando ele fez um apelo, eles vieram à frente aceitando Jesus. Foram batizados. Seus filhos estão bem agora com Deus. Uma filha universitária que estava se desviando está super bem com Deus.
E hoje eles têm dado o testemunho deles, têm ajudado a vida de outros casais a se relacionarem com Deus e recuperarem o seu casamento. Mais vale superar do que separar. Essa palavra tem que ser compartilhada com muitas pessoas. E você pode encorajar a vida de muitos que você conhece. Quantos aqui querem ser aprovados por Deus? Quando eu estava na escola, desde pequenininho, a gente fazia a prova, o que a gente mais queria é receber uma nota alta da professora, e uma nota 10 ou 9 escrito assim, excelente, ótimo, muito bom, até um bom ia bem, né? Com a carinha da tia, aquela letrinha bonita que só as professoras têm. Depois você entrando já no ensino médio, na universidade, e quando você via lá, aprovados. Aquilo era o resultado de anos e anos de estudos, quando você foi aprovado. Mas você precisa saber que antes de você ser aprovado, você e como Deus se alegra quando nós somos aprovados. O que Deus quer nos ensinar? Essas são duas grandes perguntas que nós fazemos. O primeiro é o porquê. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou doente? Por que aconteceu essa separação? Por que essa enfermidade? Por que eu fui demitido? Por que o negócio falhou? Por que os amigos foram embora? Nós queremos entender o porquê. Talvez você se sinta como esse boxeador, só levando soco. Você quer saber por que isso está acontecendo? O que eu fiz para merecer isso? Mas a pergunta que eu queria que você trocasse, o porquê, é perguntar a Deus, para quê? Para quê, Senhor? Para que eu estou passando por isso? Qual é o teu propósito que vem depois disso? É você tirar o olho do seu problema, é você começar olhando lá na frente, adiante de você, pois Deus tem algo que Ele quer fazer na sua vida, Ele quer te usar lá na frente. Para quê? O que Deus quer me ensinar? O que Deus quer me mostrar com isso? Essa é a pergunta que você precisa fazer a Deus quando você está no outono. Sabe o que Deus quer mostrar para você? O poder dEle na sua vida. Ele quer mostrar o poder, porque você já descobriu que o seu poder é limitado, que o seu poder não é suficiente para você superar as lutas e as dificuldades. E Deus está dizendo, o meu poder é sobrenatural, o meu poder é ilimitado, eu sou o Todo-Poderoso. Deus quer manifestar o seu poder na sua vida. Não dá para viver a sua vida sozinho, não dá para viver sem Deus. Outra frase que eu aprendi da minha mãe, e ela sempre diz assim, nem tudo que é ruim é ruim. Repita comigo, nem tudo que é ruim é ruim. E ela diz, Deus sabe de todas as coisas. Repita, Deus sabe de tudo. Nem tudo que é ruim é ruim. Porque quando você está no meio da luta, você acha que aquilo é péssimo. Mas Deus quer transformar aquele ruim em algo bom. José diz lá no final, em Gênesis, no final do livro,
que ele diz que o que os irmãos dele usaram para mal, Deus transformou aquilo em bem. Nem tudo que é ruim é ruim. Que o que parece ruim hoje vai ser uma bênção para você amanhã. Que Deus sabe de todas as coisas. Nós reclamamos por quê, mas Deus sabe para quê. Para que Ele está usando isso? Para nos ensinar, para nos fortalecer, para manifestar o seu poder e o seu amor em nossas vidas. Veja essa lista de atividades que pode ajudar você, se você está no outono, ou quem sabe o seu cônjuge está no outono, ou talvez os seus filhos, ou seus pais, os seus irmãos, ou seus amigos, ou familiares. Primeiro, ache outras alternativas. Comece a pensar em alternativas, em outras oportunidades, o que Deus está querendo mostrar para você. Procure a ajuda certa. Como isso é importante. Quantos casais, quando começam a ter lutas e dificuldades no casamento, vão procurar ajuda no lugar errado, nas pessoas erradas. A mulher vai procurar ajuda no salão de beleza, com as suas amigas, a cabeleireira e as suas amigas fofoqueiras. E você não vai encontrar ajuda certa no salão de belezas. Tem homens que vão procurar ajuda lá no clube de futebol, na sauna. Na sauna você não vai encontrar a resposta certa. Você vai encontrar as respostas erradas. Se você fala, meu casamento está assim, larga da sua mulher mesmo, vai embora. Procure a ajuda certa, por isso que existe uma igreja, por isso que existem pastores, por isso que existem líderes, para você procurar a ajuda certa na casa de Deus com o povo de Deus. Outra coisa, procure ajuda rápido. E às vezes casais vêm conversar comigo, ai pastor, nosso casamento está destruído, a gente não pode fazer mais nada. Eu falo, há quanto tempo vocês estão? Há 2 anos. 2 anos e agora você traz uns cacos para a gente fazer um passe de mágica para tentar solucionar um relacionamento. Por que que você não veio procurar ajuda antes? Sabe por quê? Orgulho. O que vão achar de mim? Nós que somos líderes na igreja, ou somos diáconos, ou somos o louvor, ou somos isso, aquilo. O que as pessoas vão achar e pensar da gente? Pouco importa o que as pessoas vão achar. Mas procure ajuda, não permita que o seu orgulho, essa máscara, essa fachada de crente que a gente coloca, venha destruir o seu casamento, o seu relacionamento e a sua vida. Procure ajuda certa, procure ajuda rápido. E quantas vezes você procurando ajuda rápido, alguém vai te orientar, uma palavra, uma resposta rápida, uma orientação de Deus pode salvar o seu casamento. Amém? Faça um check-up físico, vai no médico, faz uma bateria de exames. Se você não faz uma vez por ano, encoraje que você faça. Mas quando você está num momento de crise, dificuldade, procure ajuda para ver como é que está a sua máquina, porque às vezes a máquina dá uma titubeada, você precisa de alguma ajuda para passar muitas vezes por esse momento. Exercite-se. Como é importante no meio de tensão, de crise, você fazer uma caminhada, você fazer uma academia, você cuidar do seu físico, porque se você não tiver saúde, você não vai poder fazer mais nada na sua vida, nem o ministério você vai poder. Nós precisamos de saúde. Viaje. A gente está sem dinheiro, seja criativo, vá para um lugar aqui pertinho, vai passar um dia fora, vai num lugar diferente, saia do seu ambiente, vai para uma cidade aqui pertinho, vai para Atibaia respirar um ar puro em Atibaia. Outro dia nós tivemos um retiro ali, na nossa escola veio um grupo de São Paulo, passaram um sábado, e eu falei para eles, gente, aproveitem, respirem bem esse ar puro de Atibaia, porque lá em São Paulo não tem isso. Agora, se você começa a passar mal, por causa de tanto ar puro,
Faz o seguinte, liga o seu carro e vai lá atrás do escapamento, começa a respirar. Estou na Marginal Tietê. Que bom. Mas viaje, faça alguma coisa com a sua família, à medida que você puder. Assista alguns filmes inspiradores. Aqueles da Disney que faz você chorar. Aqueles que você vê a história de alguém que superou algo, de superação de vida. E aquilo encoraja você, poxa, se ele sobreviveu, se ele passou por isso e venceu, eu também posso. Quantas vezes nós, quando passamos pelo nosso outono, a gente ia lá na locadora e quando você está com pouco dinheiro, a videolocadora por R$2 faz uma maravilha, né? Ei, benção. A gente assistia um filme, e muitas vezes ali, Priscila, Felipe, Davi e eu assistindo o filme, e eu chorando. Os meninos olhavam, davam aquela disfarçada, né, assim. Mas isso faz bem para a nossa alma, coração. Leia bons livros. É importante você ler bons livros. O livro que você não lê não vai te ajudar. E você ser inspirado por outras pessoas que escreveram. Alguém disse que através dos livros você pode conviver com aquelas pessoas, e muitos que já partiram, que você gostaria de ter conversado com eles, você pode conversar com ele através da leitura de livros. Algo que tem marcado minha vida nesses últimos anos é a oportunidade de ler livros. Encontre esperança. A palavra de Deus diz, eu quero trazer à minha mente Lamentações 3, 2, 1. É fácil você lembrar. Quando você está aí o countdown, parece que a coisa está piorando. 3, 2, 1. Procure trazer à sua mente aquilo que te traz esperança. E quem traz esperança é Deus, mas quem tem que botar isso na sua mente é você. Quero trazer à minha mente aquilo que me traz esperança. E busque a Deus. Busque a Deus como nunca antes. E Deus fala, se vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me encontrar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. Então busque a Deus como se fosse a sua última esperança. E Ele é a sua última e sua única esperança. A história nos diz que o filósofo Sócrates, ensinando aos seus pupilos sobre sabedoria, e quando chegou nesse dia essa aula sobre sabedoria, ele os levou a um lago, e eles entraram neste lago, e ele pegou um dos seus alunos, eu vou ensinar vocês uma lição, e mergulhou esse rapaz debaixo d'água e ficou segurando ele debaixo d'água. Aí, quando ele já não aguentava mais, puxou para fora, aí, de novo, e tirou para ele, e uma terceira vez colocou, e tirou, ele falou, o que você mais quer agora? Ele disse, ar. Ele foi dessa maneira que você tem que procurar sabedoria. Se eu pudesse botar você debaixo d'água agora, o que você quer? Deus. É dessa maneira que você tem que buscar Deus. Como se fosse o último ar para você respirar. É dessa maneira que você busca a Deus, amém? Como é importante você dar livros de presente. Esse texto que eu escrevi, dê livros de presente. Roupas aquecem, brinquedos divertem, músicas alegram, filmes entretêm. Videogames distraem, joias embelezam, perfumes realçam e chocolates adoçam, mas livros transformam. E eu tenho ouvido histórias de pessoas que semearam e presentearam a outras pessoas com livros, e até o livro As 4 Estações. E vou pedir para você, pare de dar meia de presente, por favor. Não aguento mais receber meia. E o melhor livro, o melhor presente que você pode dar para alguém é um livro. É impressionante como uma estatística diz que 65% daqueles que se formam no ensino médio ou faculdade nunca mais pegam um livro para ler. Que não precisa mais, não vou fazer prova, não tem que ler, não quero mais ler. E a mente que para de pensar, para de crescer.
E eu pergunto, quanto custa uma pizza aqui em Campinas? 25, 30, 40 reais? Quanto custa um livro? Mais ou menos aí, mais um preço de uma pizza. Qual é o efeito da pizza no seu corpo? Rápido. Né? Só deixa você mais redondo, né? Expande, pastor, estou ampliando o templo do Espírito Santo, aleluia. O efeito é mínimo, ou para alguns o máximo. Mas um livro que você lê transforma a sua vida. Quantos aqui já ouviram falar do John Maxwell, o autor do livro Livros de Liderança? Eu leio já John Maxwell há mais de 25 anos. E eu tive o privilégio de ser o intérprete dele quando ele veio ao Brasil há 5 anos atrás, para lançar aquele movimento de 1 milhão de líderes, treinamento de 1 milhão de líderes. E no dia que eu conheci, ali no hotel em São Paulo, nós íamos sair para o primeiro evento, e o coordenador me apresentou, disse, John, esse aqui é o Mário Simões, ele vai ser seu intérprete. E eu falei, John, nós já nos conhecemos há 20 anos. Ele é mesmo, como? Eu falei, nós já viajamos juntos, nós fomos para a praia juntos, nós já tivemos jantares juntos, cafés da manhã, almoços juntos, nós caminhamos juntos, nós inclusive já dormimos na mesma cama juntos. Ele falou, mas como? Eu falei, através dos seus livros. E os livros fazem isso, para que você aprenda. E nós, além de lermos a palavra de Deus, que temos que ler todos os dias, você tem que estar agarrado em alguns autores que vão trazer ideias novas. Que a Bíblia fala que nós somos aquilo que nós pensamos. Assim como o homem pensa, assim ele é. Tem gente que fala que para ser crente tem que ser ignorante. Não, para ser crente tem que ser inteligente. Que nós tomamos as decisões certas, as escolhas certas. Então eu queria desafiar você. Invista na sua vida, mas invista na vida de outras pessoas. Amém? Porque você sabe, quantas pessoas você conhece? Pessoas que estão passando por crise e dificuldades. Quantos? Hoje mesmo. Eles deveriam estar aqui, não estão. Você pode abençoar a vida deles. E eles vão dizer, muito obrigado, porque você trouxe uma literatura, fez a diferença na nossa vida. O que acontece quando eu perdi tudo o que podia perder? Quando já passei pela aprovação e fui aprovado e aprendi as lições que Deus queria ensinar, então começa uma nova estação que é o inverno. É um tempo de renovo, reflexão, cura, é o tema da próxima semana, que nós vamos falar na próxima semana. Mas eu queria concluir esta palavra hoje, pegando um exemplo da palavra de Deus, do povo de Deus, que havia passado por 40 anos, por um período de 400 anos ali no Egito, como escravos. E depois, através da liderança de Moisés, eles cruzaram o Mar Vermelho, em direção à terra prometida. E nós lemos em Êxodo capítulo 15, versículos 22 em diante, que eles foram levados a um lugar, preste atenção. Versículo 22, depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem água. Saíram do Egito, cruzaram o Mar Vermelho, 3 dias caminhando sem água. E quando você está sem água, o que você fica com? Ok. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de lá porque eram amargas. E esta razão, porque o lugar chama-se Mara. E o povo, abençoado por Deus, maravilhoso, o povo de Deus, começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos, Moisés? E Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto, e ele o lançou na água,
e essa se tornou boa. E em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova. Repita comigo: Deus os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Mas Deus tinha um plano muito melhor para eles. E diz a palavra de Deus, e depois, versículo 27, e depois eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto daquelas águas. Aleluia. Deus levou o seu povo para Mara para provar o povo e para ensinar o povo as suas leis e as suas ordenanças. E talvez hoje você se sinta como se você estivesse em Mara, um lugar de águas amargas, e o outono nos deixa com esse amargo na boca. Mas eu tenho uma notícia para você, que o propósito de Deus para a sua vida não é que você fique acampado em Mara o resto da sua vida. Mara é um local de transição que você vai passar, é um lugar de provação que você vai passar. Mas Deus tem para você, sim, uma Canaã, uma terra prometida, e Ele tem ainda, antes de você chegar lá, palmeiras e águas frescas para alimentarem você. Portanto, se você está em Mara hoje, Mara não é o seu destino final. Mara não é onde você vai ficar para sempre. Mas Mara é o lugar que Deus quer te ensinar. Mara é o lugar que Deus quer te provar. Que Deus quer, quando você está mais vulnerável, mais aberto, desesperado, procurando algo de Deus, é que Deus vai falar com você. Me lembro daquela história de um acampamento de uma igreja. E aí tinha um lago e as pessoas começaram a nadar e de repente um moço começou a se afogar no lago, começou a se debater. E todos olharam para a beira do lago e ali, graças a Deus, havia um campeão de natação. Todos olharam para ele e ele observando aquele moço se debatendo na água, e ele calmamente foi tirando o seu sapato, tirou sua camisa, estava com um calção, só ficou esperando. E aquele moço se debatendo, já ficando mais fraco, e aquele nadador esperando ali do lado. E quando aquele que estava se afogando já estava no seu último fôlego, então aquele nadador mergulhou em 3 braçadas, chegou até aquele jovem e o trouxe de volta. E ele foi salvo. E algumas pessoas chegaram para o nadador: cara, por que você demorou muito? Ele ia morrer, mais 1 ou 2 braçadas ele ia morrer, e você aqui, calmo, tranquilo, esperando. Por que você fez isso? Ele disse: eu tinha que esperar o momento certo, porque se eu fosse antes, com toda a força que aquela pessoa tinha, ele ia agarrar no meu pescoço e nós dois íamos descer lago abaixo. Eu esperei ele acabar com todas as suas forças. Talvez seja você nesse lago, se debatendo, usando tudo que você sabe, tudo que você conhece, tudo que você pode, tentando sair deste outono difícil. Mas a boa notícia é que existe um Deus, existe Jesus, o grande salva-vidas, que está do lado esperando o momento certo para você dizer: Deus, eu não aguento mais. Aí Ele vai mergulhar e vai te trazer de volta. Glória a Deus. Outono é o tempo de provação.
Eu tenho uma boa notícia para você, que o seu outono não vai durar para sempre. Como eu gostaria de ter ouvido essa frase quando nós estamos passando pelo nosso outono, que ele não vai durar para sempre. Somente o amor de Deus dura para sempre na sua vida. Este amor de Deus você pode confiar sempre, sempre, sempre. Eu me lembro que quando eu escrevi o livro As 4 Estações, ainda quando eu estava no computador, eu mandei um arquivo para minha esposa, ela leu no computador dela. Demorou uns 2 dias, ela leu. E eu me lembro, eu estava no meu escritório, quando ela chegou e disse: amor, acabei de ler o seu livro. Ela falou: como eu gostaria de ter lido isso há 2 anos atrás, quando nós estávamos no meio da nossa crise. Ela disse: sabendo do que eu sei hoje, do que eu li hoje, eu teria passado pela nossa crise, pelo nosso outono, com mais graça. Teria sido diferente. Eu teria sido menos briguenta, menos birrenta, menos chata com Deus e com você. Mas hoje você está ouvindo essa mensagem, e Deus hoje está falando hoje com você. Talvez você esteja hoje vivendo no seu outono. Talvez você saiba pessoas que estão passando pelas provações mais difíceis de sua vida. E hoje você pode apontá-los para Jesus. E hoje Jesus está aqui presente. Graças a Deus que o outono, ele passa. Graças a Deus que existe um inverno, e nós vamos falar sobre isso semana que vem. A nossa dívida na nossa empresa foi uma dívida milionária. Nós nos tornamos milionários no vermelho. Isso não é agradável. Isso não é bom. Mas nós aprendemos com os nossos erros. E Deus teve muita graça, teve muita misericórdia de nós. Me lembro quantas vezes eu abria a geladeira e via o fundo da geladeira. Tinha muita água. Talvez você saiba o que eu estou falando. Mas Deus é fiel. E Deus cuida de nós. Como Deus manifestou o seu amor em nossas vidas. E como Deus ama você incondicionalmente. Mesmo que você esteja no verão, no outono, mesmo que seus amigos já tenham deixado você, abandonado você, desistido de você, Deus ainda te ama, Deus ainda tem um plano para a sua vida, e Deus não desistiu de você. Ele só quer te ensinar algumas lições. Eu pergunto, quais são as lições que você precisa aprender no seu outono, para que você possa aprendê-las e ser aprovado e virar esta página da sua vida e você entrar numa próxima estação do inverno.